Provavelmente todos conhecem o nome Stradivarius, que foi um dos mais importantes construtores de violinos. Mas, sabiam que Stradivarius são na verdade violinos barrocos? O que é isso? Venham descobrir! Olá, o meu nome é Joana e toco violino. Hoje vou tocar e falar um pouco sobre o violino e as suas possibilidades, bem como algumas curiosidades. Sempre através de demonstrações para não se perderem pelo caminho. Ora, voltando ao Stradivarius. Isto que tenho aqui não é nem um Stradivarius, infelizmente para mim, nem um violino barroco. Mas só uma pequena curiosidade. Os violinos barrocos apenas têm este nome, pois foram construídos numa época da história da música que se chama a época barroca, daí o nome violino barroco. E a família Stradivarius viveu precisamente durante este período, o período barroco. Ainda assim, a maior parte dos violinos Stradivarius que andam por aí, e o design, por assim dizer, mais conhecido e utilizado do violino hoje em dia não é o barroco. É assim, tal como este violino que hoje tem aqui, o violino moderno. A pergunta que se põe então é: como é que se deu esta transformação mágica dos violinos barrocos Stradivarius para violinos modernos Stradivarius? Isto aconteceu porque os luthiers, que são construtores de violinos e outros instrumentos, conseguiram e conseguem transformar o violino barroco num violino moderno através de certas adaptações e alterações de peças, digamos assim. Os violinos passam a ser os verdadeiros transformers. Apesar destas alterações, o corpo do violino, que é o grande responsável pela produção de som, permanece basicamente intacto e, portanto, o som do violino é assim preservado. Isto, no entanto, não quer dizer que os violinos barrocos tenham sido descontinuados. Eles ainda hoje se tocam e também se constroem. Mas os violinos barrocos são maioritariamente utilizados para tocar música que foi composta na mesma altura em que eles foram primeiramente construídos, ou seja, no período barroco. Vamos então ver algumas diferenças entre os violinos barrocos e os violinos modernos. Portanto, o violino barroco tem um som menos forte e mais delicado, ou seja, produz menos som do que um violino moderno. Porquê? Ora, se observarmos com atenção esta parte que chamamos o braço do violino, reparamos que tem um ângulo bastante reto. Como tal, as cordas encontram sobre uma menor pressão e o violino produz, portanto, um som menos forte. Com o passar do tempo, este ângulo é agora menos reto e, como tal, as cordas encontram sobre uma maior tensão, o que faz com que o violino possa produzir um som mais forte. Mas, novamente, porquê? Porque será que o violino evoluiu desta forma? Poderia igualmente ter evoluído para vir a ter um som ainda menos forte. Ora, felizmente, esta não é mais uma questão existencial e tem, na verdade, uma resposta bastante lógica. Vejamos. Na época barroca, a maioria dos concertos davam-se em igrejas ou na casa de amantes de música abastados que tinham dinheiro para financiar tal atividade. Ora, estas eram, portanto, situações em que o espaço para o concerto era muito menor do que as grandes salas de concerto que hoje existem. Ora, nessa altura, o som do violino não tinha qualquer dificuldade em propagar-se num espaço que era relativamente pequeno. No entanto, à medida que os espaços foram aumentando a sua dimensão, o violino foi sentindo a necessidade que o violino tivesse cada vez mais som e produzisse um som cada vez mais penetrante, que se propagasse mesmo nestas salas de concerto muito grandes. Portanto, esta evolução faz de facto todo o sentido. Vou agora falar-vos de outra característica que podem achar um pouco nojenta. Estou a falar das cordas do violino. Hoje em dia o violino moderno utiliza cordas de metal ou sintéticas. Super normal. No entanto, no período barroco, as cordas eram de tripa, sim, tripa. Mais especificamente, tripa de ovelha. Normalmente. Presumi que fosse uma característica que valesse a pena a ressalva. A última característica que vou referir é relativa ao comprimento do ponto. O ponto é esta parte preta em que os dedos pisam as cordas para produzir diferentes notas. Como podem ver, o ponto no violino barroco é bastante mais curto do que o do violino moderno, o que faz com que o violino barroco tenha menos notas, digamos assim. Com o desenvolver da técnica de tocar violino, os violinistas passaram a conseguir tocar cada vez mais notas e notas cada vez mais perto do nariz, digamos. E assim, como tal, a construção de violinos veio acompanhar esta evolução técnica e o ponto, a parte preta, aumentou. Mas porquê que estou a explicar isto tudo? Porque a forma como o violino evoluiu também se reflete no repertório, ou seja, nas peças que para ele foram e são compostas. Ora, hoje vou tocar e abordar duas peças.
uma da época barroca, a alemã da segunda partita para violino solo de Bach, e uma do século XX, o primeiro andamento da quarta sonata para violino solo de Isaïe. Portanto, para utilizar um bocadinho de toda esta informação que estive a apresentar, eu vou primeiro tocar a alemã da segunda partita de Bach e gostava que reparassem em algumas consequências ou características resultantes de esta peça ser barroca e ter, portanto, sido escrita para violino barroco, ainda que eu vá tocar hoje num violino moderno. Ora, primeiro, como o ponto, a parte preta, certo? Era mais pequeno, vão reparar que a minha mão esquerda vai estar bastante perto da voluta, esta parte, a cabeça do violino, digamos. Embora não esteja exatamente sempre no mesmo sítio, nunca se vai afastar muito da voluta, porque, com certeza, como se lembram, o ponto era mais pequeno na época barroca e, portanto, esta área aqui mais acima não estava disponível. Não existia. Gostava também que prestassem atenção ao contraste dos caráteres na música. Ou seja, para pensarem para vocês próprios, e isto é completamente pessoal, portanto, não há respostas certas nem erradas, mas para pensarem um pouco sobre se a música para vós está a evocar por vezes uma sensação de calma, ou por vezes uma sensação de seriedade, ou até talvez, às vezes, se apresente mais brincalhona. E porquê? Porque foi na época barroca, época em que esta peça foi escrita, que começou o interesse para que houvesse contraste dentro de uma mesma peça ou andamento. E este conceito de contraste teve um peso muito, e ainda tem um peso muito significante na história da música, tanto para compositores como para instrumentistas. Peço então, durante a audição de ambas as peças, agora o Bach e mais tarde o Isaïe, reparem nestes dois aspectos. O primeiro relativo à posição da minha mão esquerda, para que na segunda peça possam aferir se esta posição se vai de facto alterar ao longo dos tempos ou não, e o segundo relativo ao contraste que esta música evoca ou não para vós. Também para que com a segunda peça possam concluir por vós próprios se de facto se vê uma evolução na forma de lidar com o contraste e talvez até pensemos um pouco sobre então como é que se faz o contraste na música. Mas isso deixamos para depois e agora vamos ouvir a alemã da segunda partita de Bach.
agora falar um pouco sobre a próxima e última peça, que é o primeiro andamento da sonata para violino solo, número 4, de Isaí. Ora, eu decidi apresentar estas duas peças hoje porque, apesar dos longos anos que as separam, elas estão profundamente interligadas. Primeiro, é de salientar que na época de Isaí, ao que chamamos o fim do romantismo ou época romântica, o género de violino não era propriamente popular. Para o género de violino solo, refiro-me a músicas que são compostas apenas para violino, ou seja, sem acompanhamento. Portanto, voltando a Bach, embora a música de Bach seja atualmente muito popular e importante dentro do universo que é a música clássica, após a sua morte, a música de Bach caiu completamente no esquecimento. E foi apenas precisamente na época romântica que a sua música voltou a ser tocada em público e assim revivida. Ora, Isaí veio, portanto, de certa forma, contribuir para este fenómeno, mas principalmente veio contribuir para reviver a importância do género de violino solo. Eu ainda não vos tinha dito, mas a peça que acabei de tocar faz parte de um conjunto de peças chamadas as 6 sonatas e partitas para violino solo de Bach. E hoje em dia, estas 6 sonatas e partitas têm um papel muito significante no repertório para violino, ou seja, todos os violinistas já tocaram muitas, se não todas, as sonatas e partitas de Bach. Podem verificar no YouTube se estiverem interessados, existem imensas versões disponíveis. No entanto, é curioso que desde Bach até Isaí, a quantidade de músicas compostas para violino solo dentro deste género são muito escassas. O género estava de facto fora de moda. Assim sendo, Isaí veio ter um papel muito revitalizador neste género musical. Mas esta é apenas uma das parecenças entre as duas peças que apresento hoje. Provavelmente a maior parecença reside na estrutura, revelando-se no título dos andamentos. Ora, o que quer dizer é que ambas as peças que hoje apresento têm o mesmo nome, Allemande. Agora uma boa pergunta será porquê? Ou o que é que Allemande quer dizer? Allemande é o nome de uma dança barroca. No entanto, nunca se soube se a Allemande de Bach foi de facto composta para ser dançada. Pessoalmente, penso que não, porque para uma peça poder ser dançada na época barroca, com todos os seus trajes complicados, os dançarinos precisariam de uma música bastante regular, que não lhes trocasse o passo. No entanto, Bach, nesta Allemande, não dá esta sensação de segurança e regularidade. Como tal, penso que ao tentar dançar tal peça seria muito provável ser apanhado desprevenido, desequilibrar-se e lá vai a cabeleira e a pessoa atrás. De qualquer das formas, é evidente que Isaí estava deliberadamente a inspirar-se nesta peça, ou pelo menos na dança que lhe dá o nome. Já agora, acreditem ou não, esta peça faz também parte de um conjunto de peças chamadas as 6 sonatas para violino solo de Isaí. E outra pequena e última curiosidade para adicionar ao interesse de Isaí por Bach é que o primeiro rascunho que Isaí fez das suas 6 sonatas para violino solo foi logo após ter assistido a um concerto em que tinha sido tocado nada mais nada menos que uma das sonatas para violino solo de Bach. Ora, deixo-vos então com o primeiro andamento da 4ª sonata para violino solo de Isaí.
Ora, aqui estou novamente apenas para atar a última ponta solta. Tinha prometido voltar a pensar sobre como criar contraste na música. Sei que este conceito pode parecer um pouco abstrato, no entanto, quero que acreditem que vos é familiar a todos. Ora, quando pensamos em contrastes, na vida real pensamos em preto, branco, rápido, lento, feliz, triste, enérgico, preguiçoso, etc. E a música, enquanto linguagem, capta esta dualidade a que estamos habituados, bem como todas as infinitas possibilidades lá pelo meio. E é exatamente assim, através de todas estas variáveis e de todas as misturas que delas resultam, que a música comunica e que nós, músicos, esperamos comunicar convosco, o público. Espero que tenham gostado deste momento musical. Muito obrigado por terem estado aqui hoje comigo. Gostava de remeter um agradecimento muito especial à Câmara Municipal do Barreiro pela iniciativa. Para mim foi uma honra estar aqui. A todos um grande abraço.